TV Câmara, Campinas. Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela TV Câmara Campinas. Nós falamos ao vivo aqui do plenário José Maria Matosinho, onde dentro de instantes terá início a reunião da Comissão Especial de Estudos sobre o desenvolvimento do distrito do Campo Grande. É uma série de reuniões temáticas e essa será a primeira reunião temática dessa comissão, que vai tratar sobre o planejamento urbano. Como você sabe, a Câmara Municipal de Campinas está fechada para o público em razão das determinações de restrição em decorrência da pandemia do novo coronavírus, mas você pode participar desta reunião por meio remoto, ou mandando mensagens para o WhatsApp da TV Câmara. O número é o 19 97829 3776 e também pelo e-mail comunicação@campinas.sp.leg.br. Lembrando que comunicação sem o cedilha e sem o acento. A sua mensagem será encaminhada aqui à mesa de discussão. Essa reunião será realizada também de maneira remota, mas o presidente dessa reunião, o vereador Cecílio Santos, está aqui na mesa da presidência e então nós passamos a palavra a ele agora. Vamos acompanhar. Bom dia aos nossos convidados, nossos vereadores que compõem aqui a Comissão Especial de Estudos de Desenvolvimento do Campo Grande. Quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer a presença do público que nos acompanha através dos canais da rede social, também da TV Câmara. Quero agradecer de modo especial, de modo particular, a professora Vanessa, que está conosco aqui, também nossa representante da Secretaria de Planejamento, diretora de Planejamento do município de Campinas, a senhora Carolina Lazinho. Quero agradecer a presença do Paulo Búfalo, vereador que compõe a comissão e é o nosso relator aqui na comissão. Vereadora Débora Palermo, também compõe a comissão, está aqui acompanhando conosco. O vereador Carlinhos Camelô, que também compõe a comissão e está aqui acompanhando conosco de forma remota. Além dos que citei, também compõe a comissão o vereador Gustavo Peta, que infelizmente não pôde estar conosco, mas também compõe a comissão aqui com a gente. Quero, mais uma vez, dizer da importância que tem esta comissão. Ela pretende colher informações, diagnósticos, sugestões dos munícipes, principalmente da população que reside na região do distrito do Campo Grande, a fim de que estas informações constem do relatório final e a gente apresente a esta casa, a Câmara dos Vereadores, na presidência da casa, e também à Prefeitura, ao seu prefeito, para que conste tudo isto, essa sugestão que a gente vai fazer ao prefeito, que coloque essas informações, use essas informações para a lei do plano plurianual. É importante ressaltar que essa é uma lei que é feita todo início do mandato do prefeito, e é a partir daí que se faz também, que o prefeito encaminha para a Câmara a lei do plano plurianual, a lei do orçamento. Por isso a importância da gente ouvir a comunidade. Peço a vocês que estão nos acompanhando através da TV Câmara, que encaminhe a pergunta através do WhatsApp, que foi informado, também do e-mail, aquilo que for mais fácil para você encaminhar. Por favor, nos mande a pergunta, que a gente anota a sugestão. Enfim, o telefone pelo WhatsApp é o 978293776 e o e-mail, conforme também foi anunciado, comunicação@campinas.sp.leg.br. Quero agradecer à TV Câmara, aqui o cerimonial, que nos ajuda a fazer essa reunião. Quero pedir aos vereadores que possam fazer aí uma breve saudação e, em seguida, a gente passa a palavra para as nossas convidadas, primeiro a representando a Secretaria de Planejamento e, em seguida, a professora Vanessa. Tá certo? Pode ser? Podemos começar com você, Paulo? Eu estou vendo aqui à esquerda do meu vídeo. Bem-vindo, bom dia. Então, bom dia a todos e todas que nos acompanham pela TV Câmara, nossas redes sociais, nesse trabalho importante dessa comissão de estudos proposta pelo vereador
Cecílio, né, que trata do planejamento urbano e das políticas sociais da região do Campo Grande. Hoje nós temos o prazer aqui de receber, e já gostaria de agradecer também a servidora Carolina, né, representando a Secretaria de Planejamento, a professora Vanessa Bela, que vai trazer a sua contribuição aqui também, e dizer que no papel de relator da comissão, toda contribuição que vem das diversas áreas aqui que pensam o planejamento e a política do distrito são assim importantes para nós depois podemos compor esse relatório com o caráter que o vereador Cecílio já apresentou. Então, agradecer demais a contribuição de vocês e vamos aí ao debate, vereador, aguardando que a comunidade também participe através dos canais aqui que você está propondo. Obrigado, vereador Paulo Búfalo. Vereador Carlinhos Camelô. Olá, um bom dia a todos. Bom dia ao Cecílio, que é o presidente dessa comissão, Paulo Búfalo, que é relator, Gustavo Peta e Débora Palermo. Agradecer também a professora Vanessa, que está presente aqui conosco. Agradecer também, representando o planejamento, a Carolina. E parabenizar o vereador Cecílio pela questão de propor essa comissão que representa o Campo Grande, que é o trabalho da gente aqui, propor, fazer um debate e trazer para que melhore nessa questão. Então, bom dia a todos, aí uma ótima reunião para nós todos. Obrigado, vereador Carlinhos Camelô. A vereadora Débora Palermo estava aqui no vídeo com a gente, mas parece que ela deu uma saidinha. Queria ver se ela está nos ouvindo, se ela pretende fazer aí uma saudação, vai participar aqui conosco. Se ela estiver nos ouvindo, por favor. Se não, assim que ela voltar, a gente passa a palavra para ela, né? Então, vamos dar sequência aqui ao nosso debate, que é com a Carolina Lazinho, representando a Secretaria de Planejamento, né? Ela é diretora de Planejamento do município de Campinas. Quero agradecer muito pela participação dela aqui conosco, que vai nos ajudar também a entender e fazer esse contraponto, né? Nós dissemos no enunciado da comissão, quando aprovamos a comissão, e é importante a gente não perder de vista as diretrizes do plano diretor da cidade, não é? Que é o vetor de desenvolvimento, assim, que aponta, não é, para onde o município vai se desenvolver, vai crescer, enfim, é uma lei importante e a gente quer, a partir das diretrizes do plano diretor, ouvindo, não é, as secretarias, ouvindo especialistas, ouvindo a comunidade, que propor fazer esse apanhado e apresentar como proposta para a elaboração do plano plurianual. Eu sei que as secretarias certamente estão trabalhando nisso, né? Mas, de pronto, quero te agradecer, Carolina, e te passar a palavra. Por favor, você tem até uns 20 minutos para fazer a sua exposição. Obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço, Cecília, em nome aí de toda a comissão, os vereadores presentes e a Vanessa. É muito oportuna a discussão, né, de uma proposta de vocês da comissão em debater e discutir a região do Campo Grande, ali da região do Ouro Verde, que é uma região que tem a maior vulnerabilidade social, né? Nós temos problemas sociais, problemas ambientais, inclusive a região do Campo Grande, que é a APA. Hoje a Secretaria do Verde vem desenvolvendo os estudos da APA do Campo Grande, inclusive no seu ofício encaminhado para nós, com relação à discussão das áreas de APP, resíduos sólidos, áreas de revegetação e compensações ambientais, que é o objeto dessa discussão de hoje, no ofício encaminhado pelo gabinete do vereador Cecílio, é uma discussão que a Secretaria do Verde vem fazendo, tá? A Secretaria do Planejamento vem dando um suporte na elaboração desse plano de manejo da APA do Campo Grande,
representado por 2 funcionários aqui, que discute a questão de uso e ocupação do solo e as diretrizes viárias, né? Mas o que tem uma ênfase um pouco maior na questão da preservação ambiental, por ser uma APA, isso está na atribuição da Secretaria do Verde, tá ok? Seria bem oportuno, de repente, a gente pode remarcar uma outra reunião que a Secretaria de Planejamento possa trazer todas as diretrizes estabelecidas dentro do plano diretor. Por justamente ter uma área de grande vulnerabilidade social, a gente incentivou os usos mistos dentro daquela região, que é a Lei da 208, ordenado pelo DOT, que é o Desenvolvimento Ordenado pelo Transporte, que essa densidade um pouco maior está atrelada a um desenvolvimento sustentável da linha de mobilidade, tá? Do eixo estrutural. Óbvio que a gente tem que pensar na questão de produção de unidades habitacionais para aquela região, a qual a gente tem um índice social de vulnerabilidade bastante grande, tem o PIC, né, que é o Programa de Infância da Criança, que está sendo desenvolvido na região ali também, né? Então, a gente poderia, de repente, chamar a equipe do PIC para explorar um pouquinho os trabalhos e os projetos que estão buscando recursos para isso, e a Secretaria de Planejamento faz parte dessa comissão. Então, acho que é bem oportuno a gente discutir e trazer propostas, né, que a sociedade que vive naquela região sabe as maiores demandas que precisam ser incorporadas numa revisão de uma legislação, tá ok? Há necessidade da gente revisar a 208, que aí a gente já está há 2 anos com ela publicada, e nós vamos iniciar isso agora no 2º semestre desse ano. E nisso a gente vai poder corrigir algumas distorções, compatibilizar, inclusive, com as propostas que a demanda da sociedade, inclusive desta comissão, né, feita, né, pelo vereador aí, Cecílio, possa trazer como contribuição para nós, tá? Então, eu acho que é importante, nessa discussão da pauta de hoje, que foi objeto dos ofícios, a gente discutir bastante com a Secretaria do Verde a questão ambiental. Tá ok? Obrigada, viu, vereador Cecílio, pela participação. Imagina, eu que agradeço e certamente vamos dar sequência. Penso que é importante a participação das outras secretarias, não tenha dúvida, porque o planejamento ele é composto, né, por vários olhares, e esse é, de fato, o nosso objetivo, que o desenvolvimento daquela região se dê, né, de forma planejada e de forma que tenha a participação de vários entes, né? Faremos isso com certeza e será um prazer. Bom, vamos passar à professora Vanessa e em seguida a gente abre o debate, né, para as considerações e para também as colocações dos vereadores e do público que está participando. Mais uma vez anunciando aqui os canais de comunicação, que é o WhatsApp, está aparecendo certamente aí no vídeo, né? Quem está assistindo pela TV Câmara ou está no YouTube, é 97829-3776. Pelo e-mail, pelo e-mail também você pode participar, está nos acompanhando, basta você acessar o e-mail comunicacão@campinas.sp.leg.br. Tá ok? É um prazer receber aí as suas colaborações, as suas colocações. Professora Vanessa, mais uma vez, muito obrigado. Professora Vanessa, ela tem aqui um currículo extenso da professora Vanessa. Vou tentar aqui abreviar, viu? Mas ela é arquiteta e urbanista, doutora, mestre em planejamento urbano regional pela FAO, pela Universidade de São Paulo, é docente na FAO, na PUC, e também pesquisadora na Unicamp. É conselheira do CAU, São Paulo, Conselho Estadual de Arquitetura e Urbanismo, onde ela coordena a Comissão de Patrimônio Cultural. Muito importante. Coordena também o Comitê Científico Nacional de Paisagens Culturais e o Núcleo São Paulo de ICOMOS, no Brasil. E também participa da Rede de Patrimônio Cultural Paulista. Participou de vários conselhos, dentre eles o CMPU e o CONDEFAPAS, né? E também participou do CMDU,
né, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano de Campinas. É consultora e realiza trabalhos relacionados a planos diretores, zoneamentos e políticas urbanas. Professora, muito obrigado, prazer tê-la aqui conosco. A senhora tem até uns 20 minutos para a sua exposição, acho que você vai fazer uma apresentação, não é? Então, fique à vontade. Muito obrigado. Bom, primeiramente, vereador Cecílio, muito obrigada pelo convite, estendo também aos outros vereadores dessa comissão o meu agradecimento, e também a Carolina, né, que já nos conhecemos, porque eu tive a oportunidade de trabalhar na consultoria da FAUSP, que fez, né, ajudou a prefeitura na revisão do plano diretor e lei de uso e ocupação do solo lá de 2014, né? Então, debatemos muito a cidade e a Carolina estava, naquele momento, na diretoria de planejamento. Então, já conheço a Carolina, é um prazer revê-la. E aí, gostaria de parabenizar muito aos vereadores da nossa cidade, né? Eu, como cidadã, né, além de professora, docente, pesquisadora da área, mas é muito importante a iniciativa de vocês, né? O legislativo se conversar, se posicionar, ouvir a sociedade, né? É isso que nós esperamos dos nossos representantes, né? Então, assim, é muito importante, e a região do Campo Grande é uma das regiões mais importantes daqui da nossa cidade. Então, eu queria parabenizar a iniciativa e vou compartilhar aqui a tela com vocês, que eu preparei uma apresentação. A gente, né, nós arquitetos e urbanistas, a gente não consegue falar sem mapa, sem imagem, e fica mais fácil também de entender as questões quando a gente vai mostrando as questões no mapa. Então, eu vou tentar compartilhar aqui, vocês me falem se vai dar certo. Vocês estão vendo a tela compartilhada? Bom, primeiro eu gostaria de começar fazendo uma reflexão das questões da cidade e do Campo Grande em particular, diante de um momento que nós estamos vivendo bastante inflexivo, né, que é o momento da pandemia. Então, ele exacerba questões que já estavam colocadas na nossa sociedade e materializadas no nosso território, e ele inverte algumas prioridades, né, na nossa política. Então, acho que não dá para a gente falar aqui de qualquer coisa sobre o urbano e de qualquer coisa sobre as políticas de planejamento sem entender o contexto que nós estamos, né? Então, reposicionar o debate diante desse contexto. Então, e aí eu vou tentar fazer aí uma reflexão com vocês da nossa região do Campo Grande, mas dentro da cidade, né? Dentro da cidade e dentro da região metropolitana, porque o Campo Grande, assim como qualquer região da nossa cidade, não é uma ilha, não está isolada de uma rede urbana, né? Inclusive de um processo de ocupação do nosso território que foi se constituindo em redes, né? Então, quando a gente está falando do Campo Grande, a gente está falando geograficamente aqui desta região da cidade, que é basicamente delimitada aí por 3 grandes estruturas, né? Sistemas estruturadores naturais, o Rio Capivari, e da mobilidade, então a Bandeirantes e a Estrada de Hortolândia. Então, a gente está falando dessa região, mas ela inserida na cidade e na política urbana da cidade. Então, só para a gente relembrar, a gente tem o rio, que estava lá antes do homem chegar e ocupar esse espaço e ir modificando esse espaço, ir mudando, inclusive, essa paisagem do rio, né? E ali a gente tem uma atividade no Rio Capivari, uma atividade ceramista, né, que vai acontecer mais para frente, que muda essa paisagem do rio. Aí a gente tem a ferrovia, né, que também ela é feita para escoar o café, mas ela traz o processo de industrialização para a cidade e é o primeiro vetor que demarca na cidade uma cisão socioespacial, né? E a gente tem o que está para lá da ferrovia, uma segregação, então a vila industrial, né, o operariado, e o que está para cá da ferrovia. Então, a ferrovia ela é muito importante, não só no desenvolvimento e estruturação, mas no processo de segregação socioespacial da cidade.
A gente tem outros sistemas ferroviários, né, que hoje não estão em funcionamento, que ligaram aí a nossa cidade, então a Mogiana, né, ali a estrada de ferro da Sorocabana, a estrada de ferro, que hoje em funcionamento também para cargas, né, que passa pelo Campo Grande, então cinde o Campo Grande ao meio também, né, então é importante entender também o papel dessa grande estrutura ali. E as rodovias, então a gente vai ter lá em 1948 a rodovia Anhanguera, depois a Bandeirantes, depois a Santos Dumont, depois a estrada para Hortolândia, depois a Dom Pedro e o anel viário fazendo esse contorno. Então, a cidade de Campinas é uma cidade ultra conectada do ponto de vista regional, né? Até isso fez dela uma grande cidade, né? Uma das metrópoles mais importantes do país. Porém, todas essas estruturas de mobilidade, elas fragmentam o nosso tecido, elas cindem a nossa cidade do ponto de vista intra-urbano. Então, do mesmo tempo que ela dá conexões regionais, ela cria cisões na escala local. E essas cisões estão colocadas ali, né, na nossa região do Campo Grande e nesse entorno maior ali, Ouro Verde, Campo Grande, Aparecida, né? Então, a gente precisa observar isso. Eu resgato aqui uma pesquisa que a gente fez lá em 2014, por plano diretor, uma escuta que a gente fez na cidade toda, com participação de 3.000 contribuições de todas as áreas da cidade, aonde a população identificou o problema do transporte e do trânsito ruim e da moradia cara como os principais problemas da cidade, né? Continuam sendo, mas agora a gente tem um reposicionamento diante da pandemia. Então, na pandemia, né, a questão da saúde, ela é colocada em primeiro lugar, né, a política de saúde pública, porque sem isso a gente não consegue fazer mais nada, né? E a gente teve, né, dentro do urbanismo, as epidemias lá da virada do século XIX para o XX, então temos que lembrar a febre amarela em Campinas, que dizimou praticamente a nossa população. E a gente teve todo um redesenho urbano, né, que a gente chama de urbanismo sanitarista, em função da epidemia. Então, ela tem um impacto muito grande no desenho da cidade. A gente não sabe ainda que impacto teremos em termos de redesenho desse urbano, do contexto de pandemia da Covid que a gente está vivendo. Estamos ainda tentando entendê-la e refletir sobre isso. Mas, obviamente, que a questão do emprego e do saneamento são pontos bastante atrelados à crise a nossa crise sanitária, né? Então, precisamos retomar a política de emprego e a política de saneamento, ela está bastante atrelada por causa da saúde pública. E aí a gente está falando também da materialização disso no território em políticas urbanas. A gente tem a questão dos espaços públicos, né? Então, estamos hoje resguardados, né, a maioria da população em nossas casas, e o espaço público passou a ser ressignificado também, né, como valor, como espaço de convívio, a cultura e o lazer. Temos o debate da equidade, né, da equidade de raça, da equidade de gênero, que entrou no debate urbano também. Temos o debate da centralidade, da policentralidade. E agora, com o home office, como é que nós vamos fazer o debate da centralidade? Então, são várias questões que são colocadas, né? Temos a questão da educação, do ensino à distância, que é recolocado. Temos a questão da preservação ambiental, da ecoenergia. Temos o debate da cidade, da segurança da cidade, né? O debate da moradia, que era um tema lá na frente, acabou ficando um pouco mais para baixo em relação às prioridades que a gente tem ouvido, né? E lembrando que moradia não é só produzir habitação, mas é ter uma cidade saudável, né? Então, todos esses temas que estão antes da moradia referem-se à política de moradia. E a questão da mobilidade, né? Porque nós não estamos nos deslocando tanto agora, né? Mas a questão da mobilidade sempre foi estrutural. Ela perdeu um pouco de força agora no debate, na prioridade, mas em breve ela retornará, né, a esse debate. A questão dos riscos geotécnicos, alagamentos, deslizamentos, né? Então, todo esse debate sobre clima, né, sobre mudanças climáticas, e o crescimento da cidade em si, né, as densidades,
a identidade, a memória e o patrimônio, e o debate sobre cidades inteligentes, né, a atualização tecnológica das cidades. Então, esses são alguns debates que estão na agenda urbana, né, e eles vão se invertendo de prioridade conforme, conforme o período, né, conforme o momento. E aí eu proponho que a gente organize, né, todos esses debates, que são igualmente importantes, apesar da ordem de prioridade deles hoje na agenda não está no mesmo nível. Eu proponho que a gente possa fazer uma reorganização desse debate em 4 grandes eixos de debate, né? Um debate que está ligado à saúde e saneamento, um debate que está ligado à solidariedade e à ecologia, onde a gente fala da cidade policêntrica, onde a gente fala da mobilidade, porque centralidade e mobilidade são marido e mulher, estão os dois atrelados, não dá para falar de um sem falar de outro, onde a gente fala, sim, de pobreza, né, de combate à pobreza, de trabalho e renda, né, associado a isso, onde a gente fala de preservação ambiental, de infraestruturas verdes, né, precisamos avançar nesse debate. Da igualdade de direitos, onde a gente fala de equidade, educação, da habitação como um direito, né, e da cidade segura, e do nosso sentido de existência, né, porque a cultura, nesse debate, ela sempre fica por último, porque a cultura nunca é uma pauta emergencial, né, e aí eu, como militante da cultura, né, vocês viram aí que eu milito em várias instituições de patrimônio cultural, então não sou só urbanista, mas eu milito nessa área também, e sou estudiosa do tema, enfim, né, eu gostaria de pontuar a importância, né, a importância do debate da cultura, porque eu costumo dizer assim, no dia que a gente não tiver saúde e saneamento, solidariedade, ecologia e direitos para decidir, é porque nós chegamos num nível de civilização que nós vamos só debater a cultura, né? Porque a cultura é aquilo que nos georreferencia no tempo e no espaço. Quem somos, o que fomos, né? O que seremos, quais são as identidades, a diversidade dos grupos sociais, não só da nossa cidade, mas do Brasil, do mundo, né? Então, não podemos deixar o debate do nosso sentido de existência despregar dessa agenda, né? Embora ele não seja emergencial agora, mas ele é o que nos faz ter o sentido de vida, inclusive. Então, pensando nesse eixo do saneamento e da saúde, o que nós temos, né? A gente tem uma cidade de Campinas bastante avançada na questão do esgotamento sanitário, mas a gente ainda tem um debate bastante importante sobre risco, né? Campinas é uma cidade que tem áreas de risco, de deslizamento, né? Nós temos o problema com ventos muito fortes na nossa cidade, né? Então, precisamos lembrar desse debate, né? Dentro do eixo da solidariedade e da ecologia, eu queria trazer um pouco aqui o debate da cidade policêntrica e da mobilidade. E depois eu vou falar um pouquinho de espaços livres e também da preservação ambiental e da pobreza. Nós fizemos um estudo das centralidades de Campinas para esse trabalho, inclusive, que a gente fez para o plano diretor e para a lei de uso e ocupação, né? Entendendo essas centralidades, como é que elas se configuram, né? Quando a gente fala de centralidades, a gente está falando de redes, de funções diferentes, né? Então, a gente tem centralidades que têm um papel regional, outras que têm um papel municipal, outras que têm um papel local, centralidades que são zonas, que são pontos, que são eixos, né? E a gente vê o que lá ali no Campo Grande, né? O Campo Grande, de fato, ele não tem centralidades fortes constituídas hoje, né? A gente tem um eixo de centralidade linear ao longo do eixo de mobilidade principal, inclusive onde o BRT ali está sendo feito, né? Mas então é uma região que carece de um reforço, né, do papel da centralidade do Campo Grande na estrutura de redes de centralidade da cidade. E depois, se a gente for olhar isso numa escala regional também, né? Então, isso é uma questão importante da gente diagnosticar, né? Quando a gente fala em centralidade, porque eu escuto muito as pessoas falarem, precisamos transformar o Campo Grande numa centralidade, ou reforçar a centralidade do Campo Grande. Como fazer isso, né?
Então, esse que é o debate mais central. As centralidades, elas são potencializadas por um conjunto de fatores, né? E garantir o acesso e a mobilidade e o papel dela em rede é muito importante. As centralidades são potencializadas por usos âncoras, né? Então, equipamentos importantes que possam puxar ancorar essa centralidade, né? E as densidades, né? Densidade é uma coisa que o Campo Grande tem, vou mostrar aqui para vocês, apesar de ter muitos vazios urbanos também lá, né? Que a gente precisa preencher. E a questão de acessibilidade, segurança, conforto, ou seja, então a qualidade desse urbano, né? Então não basta ele ter só as questões estruturais, mas ele precisa ter qualidade. E quais instrumentos a gente pode utilizar para provocar, para induzir essa centralidade? A gente pode usar o instrumento da descentralização, né? Através do próprio papel da subprefeitura, né? O zoneamento, os projetos urbanos estratégicos, né? Os equipamentos, né? Levar equipamentos âncoras que estão atrelados aos projetos urbanos estratégicos. Para falar de densidade, a gente fez um mapa aqui de densidade para tentar mapear, entender um pouco a densidade de Campinas, né? De uma maneira geral, Campinas é uma cidade que tem uma densidade muito baixa, né? A gente tem uma cidade muito extensa, muito espalhada, embora a gente tenha alguns pontos, né, de densidade maiores. Então, o próprio centro de Campinas, a gente vê ali uma densidade entre 100 e 200 habitantes por hectare, né? Se a gente comparar com São Paulo, a gente tem lá na República quase 3 vezes, né, o que a gente tem de densidade em Campinas. E como que é no Campo Grande, né? O Campo Grande, ele é fragmentado ainda, né? Ele é cindido por muitas estruturas de mobilidade, ferrovias, rodovias, né? O sistema hídrico, né? E ele tem vazios, né? Muitos vazios. Então, a gente precisa preencher esses vazios para terminar de conectar esse Campo Grande. Então, esta fragmentação, ela é ruim para a constituição da própria centralidade, do próprio distrito, né? Então, preencher os vazios do Campo Grande é uma tarefa importantíssima. A gente tem uma densidade mais alta, né? Principalmente no eixo ali, nesse eixo aqui do sistema hídrico aqui, que vai para o Rio Capivari, com uma população de baixa renda ancorada aqui. Temos um pedaço aqui com uma densidade mais baixa, né? Nessa região. E aí, para a gente falar um pouco do transporte, né? Como é que a estrutura do transporte de Campinas foi organizada? Basicamente, a gente tem um sistema radial de transporte na nossa cidade, que liga a periferia ao centro, né? Então, a gente tem aqui os 2 eixos do BRT, que estão aí terminando, né? Que vão ser grandes equipamentos importantíssimos para a nossa cidade e para essa região, mas eles estão operando ainda no sistema periferia-centro. Nós não temos desenhado os sistemas perimetrais, a gente tem só os sistemas radiais. E os sistemas perimetrais, eles irrigam muito fortemente, né? Quando a gente tem um sistema radial, a relação de Campo Grande com o centro vai ser sempre uma relação reforçada, essa dicotomia periferia-centro. Se a gente constrói sistemas perimetrais, a gente conecta outras possibilidades. Lembra que eu falei que um dos segredos para ser uma centralidade é ter acessos e conexões? Então, a gente precisa fazer conexões em outros sentidos, né? Então, este sentido aqui, né, que não sei se vocês estão vendo a minha setinha aí, ele é um sentido bastante importante de conexão para essa região do Campo Grande. E nós temos uma distância, né, bastante grande a ser vencida. Então, a gente tem 19 quilômetros, né, do Campo Grande até o centro. Nós estamos falando de uma extensão gigantesca. Para vocês terem uma ideia, gente, a cidade de Paris inteira, ela está contida em 10 quilômetros. Então, do Campo Grande até o centro, cabem 2 vezes Paris. Eu gosto de fazer essa comparação porque a gente não tem muita noção de distância geográfica, né? E a gente precisa, de fato, criar centralidades que não torne essa dependência, né, das regiões mais periféricas, como Campo Grande, ao centro, uma coisa estrutural. Ela torna-se uma rede e não uma coisa dependente do centro. Então, assim,
para ir para a região, por exemplo, de Barão Geraldo, quem mora no Campo Grande tem que chegar ao centro para ir para Barão Geraldo. Ele não pode ir direto, né? Não temos essa conexão. Então, essa conexão precisa existir, essas conexões radiais precisam existir. E nós desenhamos essas propostas no plano diretor. E nós fizemos aqui uma proposta dessas conexões radiais. E utilizando o que a gente tem de estrutura já. Então, a gente tem a ferrovia passando aqui do lado, que ela é fragmentadora e ela cinde o território do Campo Grande, né? Porque a gente tem transporte de carga, e quando a gente tem apenas o transporte de carga, ele reforça a barreira. Ele cinde e reforça a barreira. Agora, se a gente constrói sistemas de mobilidades ao longo porque já está lá, não precisa ser feito, né? É fácil de fazer do ponto de vista, inclusive, do investimento. Então, você constrói, por exemplo, BRTs, ou VLTs, ou linhas de ônibus, conectando, aproveitando já essa curva que a gente tem da ferrovia que está passando por trás do Campo Grande. Então, esta conexão aqui, ela é fundamental para transformar o Campo Grande, para reforçar a centralidade do Campo Grande. Então, a prefeitura está investindo nos BRTs, que é uma estrutura muito importante. Não está errado esse investimento, né? Ele faz parte de uma estrutura, mas a gente precisa fazer a conexão de fundo. E outra, uma conexão que pode conectar o aeroporto de Viracopos por trás. E se a gente tem, é quase que como se fosse um rodoanel de Campinas, que ninguém precisa ficar passando pelo centro de Campinas ou pelo próprio sistema Bandeirantes apenas, mas ele pode, as pessoas que vão acessar o aeroporto do interior, de São Paulo, de Minas Gerais, elas podem passar aqui por trás, né, e conectar o aeroporto por trás. Então, a gente tem que pensar em várias escalas, né? A gente tem que pensar na escala regional, na escala do município e na escala local, quando a gente está analisando e fazendo um plano. E isso foi proposto, né, no plano que a gente fez que a gente apresentou para a prefeitura. E a gente atrelou a esse plano todo o zoneamento, né? Então, a gente atrelou todo o desenho, né, da zona de centralidade a essas estruturas de mobilidade, inclusive a essa transversal da ferrovia que está passando por trás do Campo Grande, né? A Carol citou aqui, né, que hoje a gente tem uma cidade dentro do zoneamento mais mista, né? Isso foi um ganho, né, do nosso processo aí de revisão da lei de usocupação, que ela era muito segregada, tinham várias zonas, a gente limpou muito, né, essa proposta. Então, hoje, já temos um zoneamento mais favorável, inclusive ao próprio desenvolvimento do Campo Grande e de Campinas, mas ainda tem coisas a serem feitas, né? E aí eu ressalto ali, né, nessa linha laranja, a importância dessa conexão para toda a estruturação da centralidade do Campo Grande. E aí a gente estruturou, então, né, o zoneamento. Vejam aqui as nossas zonas de centralidade 2 e 4, né, e vejam o eixo, né, esse eixo de conexão, reforçando essa centralidade do Campo Grande nessa possível conexão aqui, né. E depois a gente vai recheando, né, esse zoneamento com as zonas mistas, né? Zonas mistas 1, 2 e 4, de baixa, média e alta densidade, criando, então, o corpo dessa estrutura que está amarrada nos eixos de mobilidade, centralidade e mobilidade. Depois a gente tem as zonas residenciais, que não estão na região do Campo Grande, estão ali nessa região norte. A gente tem as zonas de atividades econômicas, né? Onde o aeroporto ali na região de vocês é uma zona bastante importante. Temos as áreas que a gente chamou à época de zonas periurbanas, né, que não entraram no plano diretor dessa forma, foi mudado isso. Temos as zonas especiais de espaços livres, então, assim, marcando o que são as áreas importantes de espaços livres, e ali no Campo Grande a gente tem estruturas importantes, não só a APA, como foi citado aqui, mas também estruturas dentro, né, do próprio tecido urbano ali, e algumas delas bastante atreladas ao Rio Capivari, né, a ideia do rio como um parque linear também. As EIs que nós demarcamos no plano diretor, que tem muitas ali no Campo Grande, são essas roxinhas, e não entraram depois na lei que foi aprovada, né? E aí,
o zoneamento aprovado, vejam que ele dialoga muito com a proposta, né, do que foi feito. Mas tem algumas coisas que não entraram. Então, por exemplo, daquela diagonal, daquela perimetral que a gente falou, entrou metade dela, ó, e a outra metade não entrou no zoneamento como zona de centralidade. Então, isso é ruim, por quê? Porque é uma não compreensão dessa diagonal aqui, né? E de como ela pode reforçar o Campo Grande como centralidade. Mesmo que o investimento nessa estrutura de mobilidade venha a acontecer daqui a 5 anos. A gente tem um zoneamento que permite, e essa centralidade já vai se constituindo ali. Porque quando a gente fala de constituição de centralidades, nós estamos falando de processos de longo prazo. Nós não estamos falando de constituir uma centralidade nem em 4 anos. Mas o zoneamento precisa permitir, senão ela não vai acontecer. Né? Então, esse é um ponto que eu chamo bastante atenção para essa comissão, que eu acho bastante estrutural no debate do Campo Grande como centralidade. A gente tem o plano das ciclovias, né, que foi, esse é um mapa da INDEC, né, que tenta, né, articular esses sistemas de estruturadores de mobilidade, corredores de ônibus, VLTs, BRTs, com esse sistema mais capilar, né? Está totalmente correto, né? Então, assim, também trabalhar, dialogando com a INDEC, sobre essa capilaridade dos sistemas de mobilidade sobre bicicleta, né? De mobilidade ativa. Uma outra coisa que eu gostaria de trazer para vocês foi um debate dos projetos urbanos estratégicos que a gente fez ali no momento da revisão do plano diretor. Então, além desse debate das centralidades, a gente identificou algumas áreas importantes na cidade, algumas que já estavam consolidadas, como, por exemplo, né, o Parque da Ciência e Alta Tecnologia ali, né, da Unicamp, né, do Ciatec, o Parque Aeroportuário, né, e também identificamos 2 regiões potenciais de novas centralidades, né? O Parque Cultural do Centro, que já é uma centralidade, mas ele precisa de políticas de refuncionalização, de reabilitação, e uma área, né, que a gente chamou de Parque da Centralidade Macrometropolitana, que dialoga muito com o Campo Grande, está bem ali, né, do lado de vocês, né? Essa é uma área que a gente identificou nessa área. Essa é uma área que eu costumo dizer que é o coração infartado de Campinas. Por que o coração infartado? Porque a gente tem ali um nó rodoferroviário de uma oportunidade regional fantástica. A gente tem 2 ferrovias que se cruzam, que estão ativas, né? Nós temos o debate do transporte de pessoas pela ferrovia que liga a capital até a Americana, que a INDEC está retomando. Esse debate é antigo. Eu trabalhei no Plano Diretor de Inserção Urbana da CPTM em 2008, nós estruturamos esse debate lá, inclusive tive o prazer de trabalhar com o Ayrton Camargo, que hoje é o presidente da INDEC, está aqui, então ele conhece muito bem esse debate, e ele está levantando esse debate de novo. Então, a gente tem uma grande oportunidade, né? Por que eu falo que é um coração infartado? A gente tem as principais rodovias que têm um nó nessa região, né? Anhanguera, Bandeirantes, Dom Pedro. Temos as ferrovias, só que, como eu disse, elas estão cindindo, porque elas não estão conectadas. Por isso que eu falo que é um coração infartado. A gente precisa fazer uma operação, fazer um cateterismo nesse coração infartado, né? A gente precisa limpar essas artérias e conectá-las, né? Pensando em futuro. E como eu disse para vocês, centralidade depende de conexões. Então, se a gente limpa isso e conecta essas coisas, esta área ela tem um potencial de ser uma nova centralidade macrometropolitana, porque ela está nesses eixos todos, né? E olha que coisa importante para essa região, se isso se torna, né, uma centralidade macrometropolitana. E ela cumpre um papel diferente do Parque de Ciência e Tecnologia, um papel diferente do Parque Aeroportuário, um papel diferente da centralidade do Campo Grande, especificamente ali. Agora, é evidente que o Campo Grande se beneficia dessas 2 grandes centralidades, né? Tanto a macrometropolitana ali, quanto a aeroportuária embaixo, né? Porque ela está no meio das coisas, né? Então, eu gostaria de levantar esse debate aqui
com vocês. Vendo isso na proposta de macrozoneamento que a gente fez, né, essas áreas estão todas naquilo que a gente chamou de macrozona macrometropolitana, que entrou no plano diretor, teve umas mudanças aí de desenho, mas ela entrou no plano diretor. Então, elas têm um papel regional, né, diferente da centralidade do Campo Grande, que tem um papel mais local, mas é muito beneficiada por essas duas centralidades regionais. Por isso que eu falo que a gente tem que olhar o Campo Grande no todo da cidade e da região, porque o Campo Grande não é uma ilha, né? Nenhum pedaço é uma ilha. E aí, é todo o sistema ambiental que a gente tem dentro dessa área macrometropolitana, né? Então, não estamos falando só de ocupar áreas, estamos falando de preservar determinadas estruturas ambientais dentro dessa área macrometropolitana. E aqui a gente fez, então, um desenho, né, com essas conexões todas desse coração infartado, como é que elas poderiam acontecer. Então, já tem algum pensamento urbanístico, temos diretrizes desenhadas para isso. Elas não entraram no plano diretor, né? O plano diretor, ele é um pacto, né? Ele é um pacto social. E eu fico muito feliz de poder estar fazendo esse debate no Legislativo de Campinas, né? Porque vocês são os nossos representantes, vocês vão fazer esse debate aí para que a gente possa avançar, né, nesse debate do que queremos para a nossa cidade, né? Queremos desinfartar esse coração? Ou vamos deixar esse coração continuar sendo periferia e a gente tem um aterro sanitário ali e que a gente não sabe o que fazer com ele? Ele pode virar um parque, ele pode virar tanta coisa legal. Enfim, então temos um debate para fazer sobre o nosso coração infartado. E eu fico muito feliz de poder estar fazendo esse debate com os vereadores da nossa cidade. E a estrutura que a gente propôs, né, de reorganização regional de Campinas, com vistas a gente construir políticas integradas. Isso entrou no plano diretor, felizmente, né? Então, qual que era a nossa preocupação aqui? Se a gente não tem as regiões definidas, a gente não consegue integrar políticas. Porque o que a gente foi ver? A gente foi ver que a educação tinha uma regionalização, a saúde tem outra, a polícia tem outra, o correio tem outra, o planejamento urbano tem outra. Então, se a gente não entende nem os dados da nossa cidade de maneira que a gente possa integrá-los, nós não vamos fazer política integrada. Então, o esforço todo foi para que a gente tivesse regiões onde todas as políticas setoriais pudessem se referenciar naquelas áreas, né? O Campo Grande não foi um problema tão grande, porque ele já tinha uma estrutura de um distrito, de uma subprefeitura, né, que facilitou um pouco mais, mas em outras regiões da cidade a gente tinha esse problema muito grande. O que eu gostaria de chamar a atenção aqui é que, embora a gente tenha uma subprefeitura, ou subprefeituras na nossa cidade, elas não têm a autonomia que elas deveriam ter. Né? Elas trabalham muito mais organizando a zeladoria urbana do que, de fato, conduzindo políticas locais. E aí eu posso falar disso com bastante experiência, porque eu trabalhei 4 anos em Santo André, numa subprefeitura, fui diretora e fui subprefeita lá. De 2005 a 2008. E lá a gente tinha uma subprefeitura totalmente descentralizada, claro que a gente tinha conexões com todas as políticas, mas a gente tinha autonomia para tocar os planos estratégicos ali. E quando você tem essa autonomia, você olha com mais detalhe para aquela região. Claro que nunca podemos perder a relação da região com o todo, estou enfatizando isso o tempo todo aqui. Mas a gente tem um organismo que está olhando as políticas, então o plano local, né, o plano dessa região, ele tem que ser tocado por uma subprefeitura, né? Nós fazíamos isso lá em Santo André. A prefeitura, né, a Secretaria de Planejamento, ela tem uma visão de todo, e ela precisa ter uma visão de todo, até para alinhavar as questões locais com o todo, mas a gente precisa das estruturas descentralizadas fortes, que possa ter um conselho, né, regional, que possa ouvir essa população, que possa ter um subprefeito que tenha um orçamento para gastar na sua região, né, que tenha um fundo descentralizado da prefeitura. Então, quando a gente fala de reforçar a estrutura de subprefeitura, a gente está falando de criar autonomias de gestão, mas sem separá-las, obviamente, do planejamento da cidade como um todo.
né? No movimento contrário, no movimento de ouvir e estar mais próximo daquela região, né? Então, eu gostaria de reforçar essa estratégia também aqui, que ela é muito importante para a gestão. E a gente tem aqui o sistema de espaços livres, que é muito rico nessa região, já foi falado aqui da APA, do Campo Grande. Então, a gente tem a APA e tem o Capivari. E nós temos várias estruturas transversais hídricas, enfim, que estão mapeadas ali, né, dessa região. E nós também colocamos, né, introduzimos no plano diretor toda uma estrutura legislativa para que a gente pudesse viabilizar na nossa cidade as infraestruturas verdes. A nossa cidade não permite que a gente faça, do ponto de vista legal, loteamentos com infraestruturas verdes. Nós precisamos urgentemente atualizar isso, né, no debate ecológico. E isso é uma coisa que, de fato, no processo do plano diretor, não consegui entender, porque foi tirado do plano diretor toda a regulação de infraestruturas verdes que a gente fez, e esse debate não voltou mais, né? Nós temos uma ecovila que foi aprovada com muito custo por militantes de ecovilas aqui em Campinas, né, na região aqui de Barão Geraldo, 6 anos de luta para aprovar essa ecovila, porque a legislação não permite esse tipo de desenho urbano, aprovaram como projeto especial, né? Mas a gente tem isso pronto, nós temos a peça legislativa pronta. Se vocês puderem encampar esse debate, que é fundamental não só para o Campo Grande, mas para a nossa cidade, permitindo infraestruturas verdes, não precisa obrigar, mas permitir, né? Então, esse é um debate que eu trago também aqui para a gente pensar. Falando aqui de igualdade, né, equidade, educação, habitação. Então, a gente vai para o debate de quem tem direito à cidade, né? Já que nós temos essa dicotomia instalada, periferia-centro, né? E quem tem acesso à moradia e quem não tem, né? Lembrando que o Estatuto da Cidade, que é uma lei federal, coloca, né, claramente a função social da cidade e da propriedade como princípios do planejamento urbano. E eles estão desenhados como princípios na nossa legislação. Mas muitas vezes eles não estão desenhados na nossa legislação com dispositivos legais, né? Acho que a gente avançou, sim, né, nesse plano diretor e na lei de uso e ocupação que foi aprovada agora, mas eu acho que ainda tem coisas, né? Tem coisas para a gente avançar. E olhando um pouco mobilidade e renda na cidade. Então, né, a gente sabe que a região do Campo Grande e do Ouro Verde são regiões que concentram uma população de baixa renda, de maior vulnerabilidade social. Isso está materializado também pelas estruturas de mobilidade, né? Ferrovia, Anhanguera, Bandeirantes. Então, assim, quem está para lá da ferrovia, quem está para lá da Anhanguera, quem está para lá da Bandeirantes, né? Esse é o processo histórico que foi fazendo essa população ir para essa região. Eu queria só chamar a atenção que isso não é um fenômeno local da nossa cidade. Isso está dentro de uma estrutura de construção do processo de ocupação da nossa região. Então, tem essa cartografia aqui do NEPO, da Unicamp, que mostra claramente isso, que nós temos aí o que eles chamam lá no NEPO da Cordilheira da Pobreza e Cordilheira da Riqueza. Então, assim, a gente tem uma Cordilheira da Pobreza do lado de lá da Bandeirantes, né? Que não é só no Campo Grande, é toda essa mancha azul que vocês estão vendo aí. Então, assim, pensar em centralidades, pensar em conexões para essa região é também reverter, de uma certa forma, essas cordilheiras, né? E aí a gente tem o mapeamento, então, do déficit habitacional e onde a questão da pobreza está, e da falta de moradia ou da moradia precária está concentrada na nossa cidade, né? E a gente está falando aí de um déficit habitacional entre 34 mil e 70 mil unidades, depende da forma de calcular, mas que se concentra na população de 0 a 3 salários mínimos. E eu trago aqui algumas informações do PLIS, né, que foi feito lá em 2011, inclusive a gente precisa atualizar, né, o nosso PLIS, que ele já tem 10 anos, então precisamos ter uma atualização, né, do Plano Local de Habitação de Interesse Social. A
A gente tem núcleos, favelas, ocupações, né? Dentro aí um total de 249 assentamentos precários, fora os loteamentos irregulares, né? Fora os assentamentos irregulares. E nós temos aí vazios urbanos. Então, embora o Campo Grande tenha uma densidade grande aonde ele está ocupado, tem muitos vazios ali. E aí é uma imagem aérea que mostra esses vazios. Então, ocupar esses vazios é também reforçar essas centralidades. E a gente propôs aqui, né, também no plano diretor, as EIs, né, que também não foram incorporadas na peça legal que foi aprovada. E a alteração depois que a gente teve do macrozoneamento, que possibilitou o crescimento da cidade. A gente estava tentando conter o crescimento da cidade para exatamente ocupar esses vazios, né? E teve uma alteração, mudou gestão, né? Teve uma alteração que abriu um pouco mais essa porteira, né? E áreas que a gente tinha proposto que fossem macrozonas rurais e ambientais viraram esta macrozona de expansão do desenvolvimento ordenado, ou seja, áreas que podem ser ocupadas. E se a gente ocupa, a gente mantém o processo de ocupação espraiada, tal, e isso é muito ruim, é muito custoso para a nossa cidade, né? E, por fim, para a gente concluir, o sentido de cultura, de memória, de identidade, que a gente não pode deixar fora do debate, né? Embora ele não seja o emergencial neste momento, né? Então, os equipamentos culturais, como é que eles estão distribuídos na nossa cidade? Uma concentração no centro, né? Mas a região do Campo Grande e Ouro Verde, ela está muito desprovida, né, desses equipamentos. E quando a gente fala também de constituição de centralidades, a gente também está falando de equipamentos âncora da cultura e dos esportes, né? E a gente fez um estudo aqui, no âmbito do plano diretor, que a gente trabalhou com um conceito de patrimônio um pouco mais recente, que são as paisagens culturais. Não é só a igreja tombada, né? Mas que territórios dentro da nossa cidade marcam processos urbanos, culturas, né? Então, a gente tem desde a paisagem cultural das nossas fazendas, ali na APA, né, de Souzas e Joaquim Egídio, como, por exemplo, o Capivari, né, que a gente chama de paisagem cultural do Capivari Cerâmicas, né? Então, lembrando que o rio Capivari não é só um rio, não é só patrimônio natural. Ele tem toda uma atividade industrial de mineração ligada a ele. Isso conta a história desse lugar, isso muda a paisagem desse lugar. Então, pensar, por exemplo, em um parque linear para essa área significa pensar a história das cerâmicas nessa região, né? Então, aqui só para vocês verem um pouco dessas paisagens, né? E que ali na região do Campo Grande a gente tem mais próximo essa região. Temos ali também, bem ao lado do aeroporto de Viracopos, a região de Friburgo e Fogueteiro, que é uma paisagem cultural que a gente chama da imigração alemã e suíça, também ameaçada, né, pela própria centralidade e expansão do aeroporto. Então, quando a gente pensa que tem um aeroporto e que é um equipamento fortíssimo, regional, nacional, a gente precisa pensar o que tem no território local e como é que eles vão ser impactados, né? Então, é a ideia de pensar também a cultura, não como algo que impede o desenvolvimento, mas algo que está na agenda de debate também, né? Pensar o aeroporto é pensar também no impacto dele nessas culturas locais, culturas ligadas a um mundo rural também ali. E aí, então, eu termino com essa reflexão, né? A partir disso tudo, que cidade e que sociedade nós queremos, né, desenhar. E o debate no legislativo é fundamental para isso, e isso se materializa no pacto que é a legislação, né? A legislação mostra qual foi o pacto possível. E eu queria agradecer a oportunidade de poder conversar com vocês aqui. Desculpa se eu extrapolei um pouco o tempo, que são muitas questões importantes para a gente, e as oportunidades são sempre muito raras. Então, agradeço muito o Cecílio e todos os vereadores que compõem essa comissão, que é muito importante a gente aproveitar esse momento aí de debate com vocês. Obrigada.
Obrigado, professora Vanessa. Muito bom os seus estudos. Estou aqui maravilhado. São muitas questões. Daria para a gente fazer um debate aqui a tarde inteira, ficar, né, discutindo temas que a professora trouxe aqui para o nosso debate. Muito bom. Eu queria... tem várias perguntas aqui. Acho que eu vou fazer as perguntas, Débora, Paulo, os demais vereadores e a Carolina, e depois eu já passo para a vereadora Débora, que ela não fez a fala inicial, e depois para o Paulo, e aí a gente segue. Pode ser? Então, aqui começando, a representante da Secretaria de Planejamento disse que precisamos atualizar, eu entendi que é a Lei 208, e a pessoa pergunta, o que é 208? É uma lei? Não deu para entender. Também aqui tem mais uma pergunta da Carla. Fala, bom dia, gostaria de saber, senhores, quais os encaminhamentos e planos sobre o asfalto no bairro Campina Grande, a escola de educação infantil, que eu ouvi falar, seria construída, mas até agora não foi, no São Luís, um novo prédio para o centro de saúde que atende os bairros Campina Grande e São Luís, está encaminhado, área de lazer nesses dois bairros, pois não há nenhuma praça ou similar. A Carla que manda. Obrigado, Carla. O Irineu pergunta, é muito importante planejar a mobilidade urbana no distrito do Campo Grande, reservando os espaços para a circulação de bicicletas, ainda no médio ou longo prazo. Tem empreendimentos chamado Terra Azul, sendo implantado na Avenida Antônio Artem, precisa ser fiscalizado para garantir recursos suficientes para a implantação de ciclovias naquela avenida, além da duplicação da própria avenida. O mesmo ocorre no empreendimento que está sendo implantado na região do bairro Parque Floresta. Ainda tem mais uma daqui, Simone. Quais as propostas para o desenvolvimento tecnológico para a região? O que pensa nas questões dos resíduos sólidos, a coleta seletiva? Muito boas perguntas. Nas questões de mobilidade, quais são as propostas de conexão com a região do Ouro Verde? Quais as propostas para incluir os pedestres e a ciclovia? Pois na região é negado o direito de uso dos espaços públicos. Ainda tem mais duas perguntas. A Simone também pergunta. Propostas de ocupação dos vazios do território, que acaba gerando especulação imobiliária. Quais as propostas para esses vazios? E a função social dos imóveis já existentes. Aqui tem uma outra consideração final do José Roberto Valini, um abraço a ele. Ele faz algumas considerações aqui para mim, para o Paulo Búfalo, e também informa que participou da revisão do plano diretor, quando o secretário de Planejamento era o Vicente Andreu. Ele e o Ari Fernandes, arquiteto, participaram e discutiram muito o planejamento da cidade. Aí ele pergunta, não deveríamos fazer investimentos públicos levando em consideração as desigualdades sociais, econômicas e culturais da cidade? Em Campinas, temos um diagnóstico nesse sentido e parabeniza pelo debate. José Roberto Valini, obrigado pelas suas considerações e a todos que participaram perguntando. Ainda há tempo, você pode usar os canais para mandar a sua pergunta, seja pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Vereadora Débora, com você a palavra. Bom dia, Cecílio, bom dia a todos. Parabenizar, Cecílio, muito boa apresentação, estou gostando muito dessa comissão, tenho aprendido muito. E uma coisa que eu sempre gosto de chamar atenção é, assim, na ocupação desses espaços, eu acho que a gente tem que se atentar para chegar antes da ocupação a rede de atendimento, né? Eu me lembro muito da questão do Bassoli, né? Quando eu estava lá no Conselho Tutelar ainda, que foi construído o Bassoli, sem infraestrutura nenhuma para as famílias. Então, muitas famílias não ficaram na região, não tinha escola, não tinha centro de saúde, não tinha uma rede que atendesse, né? Creche, nada. Então, sempre nos atentarmos e cobrarmos isso, que sempre que houver uma ocupação de uma área, antes seja previsto, dentro da autorização,
que a escola, o centro de saúde, a creche, né, o CRAS esteja nesse território para que atenda a essas famílias, né? Que é muito importante, era uma demanda sempre recorrente ali no Conselho Tutelar. Falta de equipamentos públicos para atender nessa região do Campo Grande e em outras regiões de Campinas. Então, eu gostaria também que essa comissão pensasse nisso. Eu penso sempre muito pelo lado da criança, né, e do adolescente. E eu acho importante a gente ter esse olhar, tá? Mas está muito bom, gostei muito da apresentação da Vanessa, excelente. E a gente tem muito o que pensar e debater, né? Obrigada e parabéns mais uma vez, Cecílio. Obrigado, vereadora Débora Palermo. Chegaram mais duas perguntas e eu havia esquecido passei aqui sem falar, sem mencionar aqui a pergunta do Mário César Melo, e ele fala de uma coisa que é muito importante, eu anotei aqui também para fazer o questionamento à professora e também à Carolina, em relação à ligação dos bairros e a ligação com o distrito do Ouro Verde. Isso é muito importante. Ele pergunta sobre essa questão da ligação entre os dois distritos. Também chegou mais uma pergunta aqui do Irineu. Infelizmente, a política de mobilidade urbana transformou a integração entre modais em um limitador ao uso da bicicleta como modal autônomo. Estabeleceram uma falsa dicotomia entre ônibus e bicicleta. Ele questiona, então, a integração entre os modais, isso é muito importante. E a Isabel fala aqui, gratidão pela aula, professora, aprofundar o olhar sobre o Campo Grande sem desconectar do município, da região e da metrópole. Muito importante. Então, são esses questionamentos. Eu passo a palavra, então, ao vereador Paulo Búfalo para suas considerações. Paulo, seus questionamentos. Obrigado, Cecília, presidente da comissão. Bom, agradecer a exposição aqui, né, feita pela professora Vanessa, e novamente, né, a presença da diretora Carolina aqui. Eu queria fazer 2 ou 3 questões, professora. Evidente que foram muitos elementos que você trouxe, né, no sentido de nos ajudar a, como relator, começar a pensar também no relatório final, nas recomendações dessa comissão, né? Por isso, acho que se você puder disponibilizar o material para nós, é interessante, né? E nós temos essas gravações também, mas isso pode nos ajudar muito nesse aspecto aqui da relatoria. Não, eu queria tratar dessa questão da mobilidade, professora, já levantada aqui por alguns moradores, ativistas, inclusive da ciclovia, porque, embora essa questão da mobilidade, ela acaba nesse momento aqui da pandemia, ficando submetida a outras prioridades, né? Mas o que nós temos percebido, quando nós começamos a fazer esse olhar cuidadoso da disseminação, inclusive, do vírus, nós vamos chegar na questão do transporte, nesse momento aqui, como sendo um vetor dos principais, né? E, ao mesmo tempo, que nós temos também a decisão dos grandes investimentos, da grande política, escapando um pouco da mão do próprio Estado. Então, nós vemos isso na pandemia, quando, por exemplo, vai diminuir o número de pessoas circulando, portanto, nós vamos diminuir aqui o número de veículos para poder garantir a lucratividade, garantir o equilíbrio financeiro. Vimos isso nas obras do BRT aqui em Campinas, que num momento inicial pensava-se a ciclovia como um modal complementar, não só ele sendo
abastecendo o transporte pelo ônibus, mas também ele servindo de deslocamento, já que era uma intervenção desse tamanho, ou seja, essa centralidade da política sendo definida, passando por fora do Estado. Então, nesse sentido, quer dizer, como que é possível nós pensarmos num outro olhar para isso, que traga a importância como já foi dito aqui, da ciclovia, desse deslocamento a pé, né? Então, como que a gente pode trabalhar isso olhando para a cidade como um todo? A segunda questão diz respeito à própria consolidação dos últimos anos dos planos diretores. Nós percebemos, assim, contribuições importantíssimas. Agora, nós percebemos também a ausência de participação popular. Então, resultado disso, quando você traz aqui que alguns instrumentos urbanos ou políticas urbanas foram debatidas e não se consolidaram no plano diretor, eu fico sempre preocupado, porque com a ausência da participação, eu lamento isso, viu? Eu lamento que tenha ocorrido isso, porque com a ausência de participação efetiva, nós olhamos para esse processo de retirada dessas políticas ou dessas estruturas e falamos, bom, então tem interesse, como não tem participação, como nós não conseguimos fiscalizar. E na Câmara, eu quero dizer para ti o seguinte, é um instrumento importante, o Legislativo ele pode promover, mas eu quero dizer que quando vem um plano diretor para a Câmara Municipal, pelo menos nas últimas 2 edições, quero dizer que 70% dos nossos colegas, sendo generoso, 70% não se preocupa em olhar para esse plano diretor que não seja com o óculos do Poder Executivo. Então, não há uma questão efetiva. Por isso, acontece coisas como o seguinte. O BRT, por exemplo, na frente da empresa Pirelli. Ali tinha pelo menos 4 famílias que viviam de vender café numa barraca estruturadinha, acolhedora para os trabalhadores da Pirelli. Passou o BRT, não sobrou espaço para eles. Esses comerciantes agora têm que colocar uma barraquinha precária numa calçada de 1 metro para poder continuar sobrevivendo. Então, absurdos como esse. Ou o Bassoli, que a Débora já citou, e aí eu queria ouvir sua opinião também. Porque, então tem bairros populosos e vazios. Aí nós pegamos um empreendimento como o Bassoli. Além dos equipamentos que a vereadora Débora falou, as obras, falta ventilação nas áreas comuns dos prédios, escadas extremamente precárias, sistema de drenagem insuficiente, obras complementares lá, depois de acionados pelo Ministério Público, eles chegaram a fechar com uma mureta o hall de entrada de um dos prédios e quando perguntados como que faziam um cadeirante para entrar naquele prédio, eles recomendavam que um cadeirante não morasse naquele bloco. Isso eu vi da boca de técnicos, engenheiros das empresas que construíram aquela situação. Então, ou seja, como que a gente garante, no contexto atual, que esses vazios urbanos não reproduzirão outras experiências dramáticas como essa
para a comunidade, que possam, de fato, ser integradores assim. Bom, e por último, professora, que eu queria trazer aqui sobre essa questão da cultura, né? Que eu há pouco estava aqui numa reunião com representantes do novo Conselho Municipal de Políticas Culturais. E nós estávamos dizendo justamente as suas palavras, quer dizer, a cultura, ela pode não figurar como uma prioridade desse momento aqui que nós estamos vivendo. Mas o que nós chegamos à conclusão nas nossas primeiras observações, até aqui, relembrando Paulo Freire, né? Ela pode não ser, mas sem ela, nós não vamos mudar esse cenário de não quero usar máscara, vou tomar isso daqui mesmo porque vai resolver o meu problema. Então, sem ela, nós não vamos mudar essa realidade, inclusive da política urbana. Então, eu queria deixar só essa contribuição para que você pudesse falar um pouco mais, que eu gostei demais da conversa aqui. Obrigado, Paulo. Muito obrigado, Paulo. Valeu, sua contribuição importante. Queria passar, então, ao vereador Carlinhos Camelot. Presidente, eu queria só apenas contribuir com a fala do nosso relator aí, Paulo Búfalo, quando ele fala na questão de planejamento, na questão aí, ele citou aí uma questão de uma senhora, de uma família que tem uma barraquinha que quando foi tirado, foi jogado. Eu também quero aí contribuir com essa questão, que não foi só lá na questão do Campo Grande também, outros lugares também. Tinha uma pessoa aqui na João Jorge, onde tinha também o sustento da sua família ali, foi retirado e até agora não foi relocado. E então, como a gente fala aqui, é uma falta de planejamento. Eu acho que o BRT, ele contribui para a nossa cidade muito, entendeu? Mas o planejamento a gente tinha que fazer ele antes das coisas acontecerem. O que vai fazer com essas pessoas? Interagir toda a secretaria aí e dar uma estrutura legal para que, quando seja feita essa questão, dar um amparo a essas famílias. Também uma questão aí também que eu sei aí que foge um pouco da questão do Campo Grande, mas tivemos aqui próximo também com a passagem do BRT, com a questão dos rolos que passaram lá, deram rachaduras em algumas casas. Então, toda essa questão aí também mais aí, minha fala é mais em cima do planejamento, então a contribuição, a questão da fala do Paulo. Valeu? Obrigado, vereador Carlinhos Camelot. Nós temos aqui uma boa participação do público, a gente quer agradecer muito. Se não der tempo de responder a todas, a gente encaminha aqui para os nossos convidados para responderem depois. Ainda mais uma pergunta do Irineu, para a professora doutora Vanessa. Com a construção de que, com a situação da pandemia, atingiu mais fortemente os grandes centros urbanos, e considerando que pandemias deste tipo será uma realidade daqui em diante, não é hora de rever o modelo de adensamento adotado para nossas cidades? É o que ele pergunta. Eu queria também contribuir aqui, dizendo para a professora Vanessa que nós estamos totalmente à disposição para fazer esse debate sobre as vias verdes, não é? E as vilas, né, que a professora trouxe. Vamos sim, eu entendo que quando a gente está passando por uma via bem arborizada ou uma rua bem arborizada, não é? A sensação térmica é outra, a sensação de prazer, de satisfação é outra. Portanto, nós temos sim que fazer essa integração. É claro, não pode ser como a gente tem hoje na cidade. Eu tenho vários pedidos, certamente os outros vereadores também,
para fazer a poda de árvores, fazer a extração de árvores, que são incompatíveis, né, na sua altura, as suas raízes, acaba danificando a calçada e tudo mais. Mas não quero me alongar nessa questão, quero só dizer que nós estamos sim à disposição, vamos incorporar e vamos discutir formas aí para que a gente possa contribuir para a qualidade de vida da nossa cidade. A senhora comentou sobre as centralidades, é muito importante. Eu queria dizer que nós temos ali na região do Campo Grande a Praça da Concórdia, que se constituiu ali como uma centralidade, inclusive há pedidos para que tenha mais praças bancárias, que tenha ali mais atenção ao comércio, enfim, tá certo? Então, queria que você comentasse isso, porque, no meu modo de ver, ali é um ponto, mas ao longo da avenida existem possibilidades, como você falou, de conexões e ter outros pontos de centralidades. Outra questão é a integração entre as políticas. É fundamental que haja uma intersetorialidade, né, e as secretarias possam conversar. Também para a Carolina, queria comentar, Carol, o seguinte: nós, na discussão de revisão do plano diretor, dissemos que seria importante, a cada 1 ano e meio, 2 anos, retomar o debate, não é só de 10 em 10 anos que se faz a revisão do plano diretor, mas ao longo dele, como é que está sendo executado. Eu penso que a nossa comissão aqui quer contribuir nesse sentido também, tá certo? Portanto, me coloco aí à disposição para a gente fazer os encaminhamentos que você sugeriu no início, né? E, para finalizar, a infraestrutura na nossa região também é muito precária, e as barreiras físicas, seja ela natural ou, como a professora mencionou, a ferrovia, ela não conversa com o tecido urbano. Isso é um problema, mas poderia ser uma solução. A senhora falou sobre vias paralelas, à ferrovia, se eu entendi bem. Eu queria que a senhora comentasse um pouco, e a Carolina também, se possível, sobre os parques, entende? Ao longo destes córregos. Nós temos o córrego Sarrão ali, que bem arborizado, e há iniciativas nesse sentido. Ele pode ser espaço de lazer, de convivência social, né, e de recuperação do próprio manancial. Então, eu penso que é muito importante a gente fazer o debate e implementando políticas que atendam a necessidade do povo, como também tem aqui nas perguntas de equipamentos públicos que precisam ser destinados, construídos na região. Eu penso que é isso, quero agradecer. Então, passar primeiro a Carolina, depois a professora, pode ser? Bom, obrigada. Eu parabenizo a Vanessa pela apresentação. Realmente, Vanessa, foi um trabalho aí de 2, 3 anos de discussão entre plano diretor e lei de desocupação do solo. Muitas coisas que a gente estudou acabaram não sendo incorporadas por discussões internas com as demais secretarias, né? Então, eu entendo, vereador Cecílio, que realmente a gente pode discutir o plano diretor, não precisa esperar 10 anos, porque a cidade é dinâmica, a cidade, inclusive, tem sofrido com consequências com relação à pandemia, né, o fechamento de comércio no centro, como a gente recuperar essas atividades, o uso residencial, né? Então, existe muita coisa para ser feita e essa pandemia vem nos mostrando isso, né? Então, não precisamos esperar 10 anos para revisar um plano diretor ou a lei de uso e ocupação do solo. Então, com relação à primeira pergunta do munícipe, qual que é a lei 208? É a lei de uso e ocupação do solo e parcelamento, que é a LPOS. É uma legislação que traz todo o regramento de onde eu posso comércios, onde eu posso residências, onde eu posso serviços e áreas mistas, que é o nosso zoneamento. E eles traz parâmetros também com relação a recuos, afastamentos, uma linguagem mais simples para vocês entenderem essa questão. E traz também a parâmetros com relação ao loteamento, tá? Então, a larguras de vias, a quantidade de áreas públicas a serem destacadas dentro de um bairro a ser construído. E realmente, a Vanessa colocou essa questão do loteamento, a Ecovila ficou para um debate futuro, né, de a gente discutir a questão dos loteamentos ecológicos, que a gente também tem que levar essa discussão a nível de Estado, do GRAPOAB,
porque também é um órgão estadual que faz a certificação e aprovação desses loteamentos no todo o território do estado de São Paulo. Então, não cabe só o município inovar na legislação de ecovilas, como o estado de São Paulo também, a nível de Grapuaba, entender a necessidade de um entendimento e de um alinhamento, tá? Mas nós estamos dispostos a isso. A legislação da 208, que é a Lei de Uso e Ocupação do Solo, a gente vai começar a fazer uma revisão com ela, né? Aí até o final do ano, eu creio que a gente já esteja com ela um pouco mais amadurecida com relação às coisas que precisam ser alteradas, tá ok? Entendo que a questão da mobilidade e renda é fundamental, porque ela traz toda uma questão da população utilizar as linhas de transportes. Então, por isso que a gente vê na região do Campo Grande, Ouro Verde, uma carência de linhas, inclusive o secretário o Vinícius tem um olhar muito criterioso para essa região, né, que é a demanda maior da população. Infelizmente, nós temos a classe alta lá, segregada, né, da classe social por divisas de barreiras de rodovias e áreas físicas do território. Então, isso impacta na mobilidade de trazer a população, que é a população que é a nossa mão de obra, a população que trabalha, a população que precisa de emprego, até o extremo norte do município. Então, há necessidade, sim, da gente estar revendo essas questões de transporte, não mais ser central, policêntrica, e sim ela ser radial, justamente para a gente levar o acesso ao transporte público para todos, tá? Então, é importante a gente estar todo mundo e as secretarias integradas e alinhadas, tá? Uma outra pergunta que foi feita a respeito dos parques tecnológicos. A gente tem 2 hoje no município, que é o Ciatec 1 e o Ciatec 2. Um ali na altura da rodovia Dom Pedro, ali na frente do Frango Assado, perto do CTI, que é Centro de Tecnologia, que é o Ciatec 1. E nós temos o Ciatec 2, que é compreendido ali na região da PUC e Unicamp. Estamos desenvolvendo já há um ano o estudo do zoneamento, a alteração daquele zoneamento do parque tecnológico, porque hoje trouxe somente zona mista. E nenhum parque tecnológico se sustenta, como zona de atividade. Hoje no Ciatec é tudo ZAI, não permitindo usos residenciais, o que não permite um uso misto, o que não permite uma função social da propriedade, umas mesclas de uso. Então, o nosso prefeito Dário entendeu a necessidade de a gente ter um olhar mais criterioso para a região do Ciatec, encaminhando um projeto de lei e em discussão com a sociedade também antes, né, disso. É óbvio que qualquer lei complementar requer a discussão com a população de um novo projeto do polo. Só que é importante esse projeto, além de trazer um urbanismo inovador, permitindo, que é aquilo que a Vanessa falou, de infraestruturas verdes, permitindo fluição pública, permitindo você jogar o edifício no alinhamento da rua, você faz com que isso crie uma segurança também ao trafegar por essas ruas e avenidas dentro do polo, que você tenha, igual o vereador Cecílio comentou, a questão de arborização, né, que te dá uma sensação de qualidade e visual, harmônica dentro de uma avenida. Então, isso a gente vai resgatar, trazendo o polo tecnológico, que a gente está conversando, inclusive, com a Vanessa, com o pessoal da PUC e da Unicamp no desenvolvimento do RITS para toda aquela região. Tá? Então, isso a gente pode vir apresentar também para vocês, é outro assunto bastante discutido aqui internamente. Tá? A questão de parques e projetos lineares que foi comentado é uma questão da gente conversar. A Secretaria do Verde tem bastante coisa a complementar na região e os estudos, então eu não me sinto muito à vontade em falar dos projetos, né, que demanda a Secretaria do Verde. Tá? Que mais que foi colocado aqui para a gente? O vereador Paulo Búfalo comentou da questão da participação popular na discussão do plano diretor. Ela foi bastante, embora a gente recebe algumas críticas em relação a essa participação, mas além da gente ter divulgado site, material didático, a gente fez várias reuniões à noite, 2 reuniões na fase de diagnóstico, na fase de proposta, inclusive a Vanessa, que está aí, acompanhou essas discussões à noite, né, dando apoio à FUPAM e à USP nessas discussões. É óbvio que o território é grande, a gente fez muitas reuniões, deixamos portais de comunicação para a população,
e recebemos algumas críticas que não foi satisfatória em relação a isso, né? Tivemos reuniões, inclusive, na Câmara semanas e semanas, fizemos a divulgação do plano diretor na EPTV com cada tema por dia, né? No primeiro jornal, que foi ao meio-dia, a gente discutiu cada eixo, porque o plano diretor foi discutido por eixos também. Então, assim, óbvio que às vezes fica a desejar para algumas pessoas, mas a gente entende que tudo serve como experiência, aquilo que a gente não conseguiu atender todos os objetivos da sociedade, numa futura proposta de encaminhamento de projetos de lei à Câmara, a gente vai tentar equacionar todas essas questões de discussão com a população, tá? Que mais? A revisão que foi colocada, a questão dos vazios urbanos, que foi colocado pela professora Vanessa e pelo Paulo também. Há uma preocupação do planejamento em incentivar essas ocupações que estão nesses vazios, que acaba gerando uma certa especulação imobiliária. Nós temos vários instrumentos que o plano diretor trouxe, que agora nós estamos tentando regulamentar, que não teve tempo hábil na discussão para isso. Um dos instrumentos seria a outorga onerosa, que a gente poderia incentivar ou desincentivar algumas regiões, né, utilizando a outorga. Mas ela foi um pouco prorrogada para mais 2 anos e depois, numa ordem crescente, o pagamento dela, tá ok? E é importante a gente realmente incentivar esses vazios, que às vezes eles não permitem conexões entre os bairros. E isso acaba gerando problema na circulação, na mobilidade, na requalificação desse espaço público. E acho que é importante, sim, a gente pensar como outros instrumentos que a gente pode abordar. Então, vereador Cecílio, eu agradeço mais uma vez a participação da secretaria no debate. Eu acho que é importante a discussão por eixos, né? A gente se prontifica a trazer toda a discussão que hoje a secretaria tem para essa região do Campo Grande e Ouro Verde, por temas, por eixos de discussão, que acho que fica bacana e bem organizado. A gente monta as apresentações. Realmente, essa reunião de hoje, a gente pegou a gente de surpresa de última hora, né, que era uma pauta, a questão da APA, e não propriamente as discussões dentro do plano diretor, né? Então, a gente se prontifica e está à disposição aí para vocês nessa discussão importante. Obrigada aí pela participação, tá? Imagina, eu que agradeço a correria da vida, né? Às vezes chega o convite meio tarde para vocês, mas a gente quer te agradecer muito pela participação aqui conosco. E representando aí, né, a Secretaria de Planejamento, e as suas considerações são muito importantes. Chegou mais uma pergunta aqui da Simone, ela é moradora da região do Campo Grande e diz o seguinte: gostaria de saber sobre a segurança. Infelizmente, a base da Polícia Militar mais próxima fica perto do Covabra. Possui algum planejamento nesse sentido? Arrisco a dizer que nós acompanhamos a saída da base da Guarda Municipal, ali das proximidades do Jardim Florense, e fizemos vários encaminhamentos, fizemos reuniões com o secretário de Planejamento de Segurança à época, e há uma expectativa de que no bairro Bela Aliança seja construído ali uma base da Guarda Municipal. Tá certo? Em relação à Polícia Militar, a gente tem a 47ª Companhia, mas realmente a segurança no distrito ainda é muito precária, e obrigado pela sua pergunta. Quero, sem delongas, passar aqui a professora Vanessa para fazer aí as respostas possíveis, porque são muitas perguntas, né? E por favor, professora. Pois assim, eu acho que tem muitas perguntas e todas elas são profundas, né? Então, a gente pode marcar só um debate para discutir a participação, por exemplo, né? Só um debate para discutir a mobilidade estrutural e a ciclovia, né? Enfim, então, tem várias questões aí. Eu gostaria só de pontuar algumas delas, né? Eu vou tentar fazer um apanhado geral, assim, sem responder especificamente, porque tem até pessoas que repetiram questões, né? Então, queria falar sobre esse ponto da participação que o Paulo levantou no plano diretor e que a Carolina comentou também, né? Eu participei como consultora, né, desse plano, então eu acompanhei ali uma parte dessa participação, né? Porque uma parte ela foi feita com
a presença da nossa consultoria, e outra parte foi a Secretaria de Planejamento Direto, né? Teve algumas reuniões à noite até que a gente não participou. Qual que é a minha avaliação? Eu escuto muito por aí falando assim, não teve participação. Isso não é verdade, né? Então, assim, teve sim canais de participação, digitais, via conselhos, né? Participação direta, escutando a sociedade, né? Se foi a melhor forma ou não foi a melhor forma, eu acho que aí a gente pode pensar como melhorar, né? Por quê? Por isso que eu enfatizo muito o papel da subprefeitura. Porque, assim, uma coisa é a secretaria, e eu acompanhei todo o esforço da Secretaria de Planejamento em fazer essas reuniões, né? A gente não tem dentro da estrutura da prefeitura, por exemplo, uma secretaria de participação que lida, que organiza isso, né? Eu trabalhei em Santo André e lá a gente tinha uma participação que era capilar, tanto nas subprefeituras, que tinham conselhos e estruturas para isso, para ouvir mais próximo o bairro, por exemplo, né? Quanto uma secretaria que só organizava isso. Então, assim, precisa ter estrutura para organizar uma participação que tenha uma pujança maior. Então, assim, tem uma dificuldade institucional da prefeitura em poder organizar esses canais. E eu acho que a subprefeitura, como eu disse, uma subprefeitura que não é só zeladoria, que é o que nós temos hoje, mas uma subprefeitura onde a gente tem autonomia, onde ela organiza o plano local, né, e que vai resolver coisas locais, né? Lembrando que eu, na minha fala aqui, eu trouxe várias questões de várias escalas para vocês, né? Questões que são escalas regionais, escalas municipais e tem a escala local. Muitas das perguntas que foram colocadas aqui remetem a uma gestão de escala local. Então, é importante que se tenha uma subprefeitura forte, com conselhos deliberativos locais, com um plano local, né? Que ele não é que o plano local vai se contrapor ao plano geral, ele vai complementar o plano geral nessa estrutura mais capilar. Por exemplo, isso que vocês falaram, né, que veio a estrutura de mobilidade e os comerciantes locais não foram pensados no projeto, né? Porque quando a INDEC faz um projeto, ela está pensando numa estrutura, ela não está pensando no comerciante. Quem tem que pensar no comerciante é a subprefeitura. E aí a gente tem a complementaridade desse processo, né? Então, por isso que a gente fala de integração de políticas, né? Cada setor está pensando na sua. Então, a INDEC está pensando na mobilidade. E ela está pensando na mobilidade estrutural e na mobilidade capilar da bicicleta, por exemplo, né? Nós temos uma dificuldade muito grande em Campinas em relação aos modais de mobilidade ativa, pela extensão territorial, né, da nossa cidade. Então, eu apontei isso para vocês ali. São 20 quilômetros do Campo Grande até o centro. Então, assim, felizmente, nós temos uma cidade que é muito plana, então ela favorece, né, a mobilidade sobre bicicleta. Mas ela não, a mobilidade sobre bicicleta, ela tem que estar pensada, integrada ao sistema estrutural, pelo tamanho de extensão da nossa cidade, né? Então, não dá para pensar a bicicleta só... Claro que pensar a bicicleta no bairro, aí você vai de bicicleta no mercado e volta, né? É uma outra escala. Mas pensar em deslocamentos entre o Campo Grande e o centro, entre o Campo Grande e Barão Geraldo, por exemplo, né? São deslocamentos enormes, né? São horas de pedaladas, né? Então, isso dificulta que a gente tenha a bicicleta como um modal mais estruturante, né? Diferente de outras cidades, por exemplo, né? Que você pode ter a bicicleta, que são cidades menores do ponto de vista de extensão, e a bicicleta passa a ter um papel mais estrutural. Então, na realidade de Campinas, a bicicleta precisa ser pensada como um modal complementar, em que pese ela possa ser pensada como um modal estruturador num plano local, por exemplo, né? Mas num plano de mobilidade municipal, ela é complementar. Então, assim, é por isso que eu estou chamando sempre a atenção para essa coisa das escalas, o que se pensa em cada escala, né? E eu acho que a estrutura de uma subprefeitura descentralizada resolveria muito esse problema da escala menor, de pensar a escala menor e da participação, né? Porque aí você consegue ter uma estrutura dentro da gestão que escute, de fato, os moradores da região, né? E levem até os pleitos, para os pleitos que são de outras escalas,
para, por exemplo, a Secretaria de Planejamento, né, a Secretaria do Meio Ambiente, que está tratando de uma política setorial numa outra escala. Então, queria pontuar essas duas coisas. A Carolina colocou da questão da revisão da lei de zoneamento, né, a 208, e ela falou do CIATEC, né, que era uma ZAI, né, mas na proposta que a gente fez inicial não era só uma ZAI ali, tinham zonas de centralidade, tinham zonas mistas, né? Então, eu não sei em que momento do debate aquilo virou ZAI, até porque aquilo era um projeto estratégico e a gente tinha uma proposta de diretrizes, inclusive com habitação ali, com uso misto, né? Acho que a Carolina deve lembrar desse debate. Então, que bom que esse debate está sendo retomado. Eu tenho acompanhado lateralmente isso, né? Aqui pelos nossos colegas da PUC e da Unicamp. Então, assim, que bom, né? Que estamos voltando à proposta original, né? Foram faladas outras questões aqui sobre, por exemplo, os espaços vazios, como ocupá-los, né? Então, a gente criou uma série de dispositivos, né? A gente propôs criar uma série de dispositivos no plano diretor. As ZEIs, por exemplo, né? Zonas especiais de interesse social, ZEIs que não desenham apenas usos habitacionais exclusivos, mas que dentro das ZEIs a gente possa ter uso misto, né? A gente possa ter 20% de usos permitidos na zona, por exemplo, para contemplar dentro da própria ZEIs equipamentos, como a Débora colocou, né? Que você coloca um monte de gente lá e não tem escola, e não tem o centro de saúde. Então, lembrando que moradia não é só moradia, né? Moradia é a cidade, né? É tudo que o morar exige, né? Mobilidade, são os equipamentos e tudo mais. Então, esse é um dispositivo importante. Atrelado a essas ZEIs, a gente propôs o IPTU progressivo, né? O parcelamento, edificação e utilização compulsória, que estão lá no plano diretor, mas caíram na demarcação. E por que a gente propôs? Porque tem lá o terreno vazio e você precisa cutucar o proprietário para ele apresentar um projeto. E nós temos instrumentos para isso, mas eles não foram ativados no plano, né? No plano aprovado, não no que a gente fez como proposta, né? Então, é esse o debate que a gente precisa retomar. E concordo com o vereador Cecílio, quando ele coloca, não precisamos esperar 10 anos para revisar o plano, né? Acho que o debate é permanente. E a gente vai, ao longo do processo, avaliando, né? O que deu certo, o que não deu certo, e o que a gente pode ir melhorando, ir regulamentando, né? Para que esse plano de fato desenha a cidade que queremos, né? Bom, não sei aqui, acho que tem outras questões, foi falado aqui pela Simone de resíduos sólidos, né? E acho que tem toda uma política de resíduos sólidos que precisa ser feito geral para o nosso município, né? Então, assim, a gente precisa ter uma estrutura de reciclagem, né? De inorgânicos. Por exemplo, a região do Campo Grande, que já tem o aterro sanitário ali perto, né? Poderia ser uma área onde esse cluster da reciclagem poderia se alocar, porque a gente está falando de economia, né? A gente está falando não só de meio ambiente, mas a gente está falando em reciclar materiais, que é uma economia, né? É um setor da economia. E eu acho que a gente, no Brasil, de maneira geral, está ainda patinando muito nesse setor da resiliência e da reciclagem. Então, de repente, pode ser um cluster importante para estar alocado ali e gerando emprego, gerando renda, né? Pode ser um debate importante ali também, para vocês ali no Campo Grande. Eu vejo com bastante aderência, né? Até pelo aterro que está ali, né? O que fazer com o aterro? Vamos transformar isso num parque? Vamos transformar isso num grande centro de reciclagem macrometropolitano, para reciclar não só o lixo de Campinas, mas de toda a nossa região metropolitana? Ele é muito aderente àquela proposta que a gente fez ali de centralidade metropolitana, naquele coração infartado que eu falei para vocês. Então, assim, é uma cadeia produtiva que é do século XXI, né? Nós já estamos com 21 anos do século XXI e parece que nós estamos no século XIX, não sei. Do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, acho que a gente retrocedeu tanto que às vezes eu olho para a história e parece que nós estamos há 100 anos atrás, em algumas pautas, né, que a gente achava que tinha avançado muito. E eu acho que essa pauta ambiental e a pauta do lixo, ela é fundamental, e ela pode ter uma aderência muito grande
na região de vocês, enquanto sistema econômico ali, né? Gerador de emprego e renda e tudo mais. Numa escala regional, não só numa escala local. Então, acho que eu deixaria esses comentários aí, essas contribuições para a gente ir construindo. Joia, muito obrigado, professora Vanessa, pelas suas contribuições. Reforço aqui o pedido que o Paulo fez, se a gente puder ter a sua apresentação, certamente nos ajudará bastante na elaboração do relatório e também no aprofundamento, né, desses debates, desses temas que a senhora trouxe aqui para a gente. Quero dizer que nós podemos lhe convidar novamente, né, para aprofundar alguns temas que você nos trouxe aqui, que são muito importantes, tá certo? Nós estamos chegando ao final do nosso debate, então quero agradecer a todos que participaram, a todos que nos acompanharam pela TV Câmara, quero agradecer aqui o cerimonial da Câmara dos Vereadores, Campinas, aqui a TV Câmara, que nos ajuda a fazer essa transmissão e chegar para mais gente, né, para participar, possibilitando aí a participação, né, do público que nos acompanha, né, em casa. Quero agradecer a participação do Paulo Búfalo, do Carlinhos Camelô, da vereadora Débora Palermo. Quero passar para vocês fazerem considerações bem rapidinho, porque nós temos o horário já chegando ao final, mas acho que dá tempo de fazer as considerações finais aqui bem rapidinho, tá certo? Vamos começar pela Débora, pode ser? Débora, desculpa, o seu microfone está fechado, por favor. Isso, ativo. Isso. Agora abriu. Quero parabenizar a comissão, presidente Cecílio, tá? Foi muito bom, muito rico o debate. Acho muito válida a proposta da Vanessa de um dia a gente abrir para perguntas e respostas, né, para a população e para os vereadores, mas muito, muito bom mesmo, e só aguardar as próximas reuniões para estar contribuindo e aprendendo mais. Obrigada. Obrigado, vereadora. Muito bom tê-la com a gente aqui, compondo a comissão e participando do debate. O vereador Carlinhos Camelô ainda está por aqui, se ele tiver de fazer as suas considerações finais. Se não, o vereador Paulo Búfalo. Oi, Cecílio, não, só agradecer a participação da professora, da diretora, né, da Secretaria de Planejamento, e dizer que aquilo que foi trazido aqui de informações foi muito positivo aqui para o nosso trabalho. É isso. Obrigado. Obrigado, Paulo. Carolina, você quer fazer aí as suas considerações finais, bem rapidinho? Bom, Cecília, eu queria agradecer a presença de todos, o convite em nome do secretário Renato, do prefeito Dário Saad. Eu acho que é importante a gente discutir com a Câmara, discutir com a sociedade, com os munícipes que estão aí nos ouvindo pela TV Câmara. Eu acho que a cidade tem a ganhar muito na construção das políticas públicas, né? Então, é importantíssimo todo esse diagnóstico que vocês que são representantes da sociedade, são eleitos pelo povo, né, trazer para nós, aqui do Poder Executivo, as demandas e a gente tentar construir isso de uma melhor forma possível. Então, eu coloco aqui a equipe à disposição de vocês para um próximo debate, a gente está aqui a querer somar. Obrigada pelo convite, viu? Muito obrigado, Carolina. A gente agradece em seu nome a Secretaria de Planejamento, ao prefeito, né, e nos está aqui representando, né, a Secretaria de Planejamento, tanto a Prefeitura, trazendo também as suas contribuições e esse olhar. Professora Vanessa, por favor, suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer também o convite, né, parabenizá-los, porque acho essa iniciativa muito importante, né? A voz do Legislativo,
é uma voz que representa, né, que representa os nossos cidadãos campineiros e cidadãs. Então, é muito importante que vocês estejam fazendo esse debate com a profundidade que vocês estão se propondo a fazer, né? Não é um debate simples, né? Tem muitas variáveis aí, mas eu acho que é muito, muito importante, né? Eu como professora, mas como cidadã de Campinas, né? É a minha cidade. Eu gostaria muito de ver, né, a nossa cidade muito melhor do que ela é, né? Então, eu não sou só uma cientista do urbano, mas eu sou uma militante por uma cidade melhor. Então, eu estou aqui para contribuir com vocês no que tiver ao meu alcance aí, dentro dos estudos e do que a gente trabalha. Estamos a serviço de vocês aí. Então, vou mandar a apresentação para vocês e espero muito que essa comissão tenha sucesso. Muito obrigado, professora Vanessa, que bom. E é esse espírito que a gente quer, de fato, empreender, não só no nosso mandato aqui na Câmara, mas também com a comissão. Agradeço a participação aí, com tanto empenho, né, do Paulo, da vereadora Débora, do vereador Carlinhos Tamenô, o vereador Gustavo Peta, que não pode estar conosco hoje, mas são vereadores que se dedicam para construir uma cidade melhor. Isso é muito importante e nós estamos para isso. Eu quero dizer que, com muita emoção, eu mudei para o Campo Grande já faz mais de 20 anos e gosto de morar ali, entende? Tem comércio, tem as pessoas ali que se conhecem, geralmente pessoas que vieram do interior, então tem um jeito próprio, às vezes, de cumprimentar e de viver ali, e é isso o nosso intuito. É buscar um desenvolvimento onde as pessoas se sintam bem, onde as pessoas possam dizer, olha, eu tenho orgulho de morar na cidade de Campinas e eu tenho orgulho de morar na região do Campo Grande. Eu ajudei a construir o desenvolvimento ali. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado, professora Vanessa, a Débora, o Paulo, a Carolina, e vamos continuar trabalhando para o bem da nossa cidade. Obrigado. Um abraço e encerramos aqui a nossa reunião, nosso debate da Comissão de Estudos da região do Campo Grande. Muito bem, nós acompanhamos esta reunião da Comissão Especial de Estudos sobre o desenvolvimento do Distrito do Campo Grande, que teve a presidência do vereador Cecílio Santos. Assim, nós também encerramos essa transmissão, ficando o convite aí para você, daqui a pouco, 12h30, tem início o Câmara Total, com toda a programação da TV Câmara e todas as notícias aqui do Legislativo, com a apresentação do jornalista Gabriel Castro. Muito obrigado, continue conosco, uma boa tarde. TV Câmara, Campinas.